Bom dia, pessoal! Bom dia! Como vocês estão? Vamos para a nossa mensagem da semana? Bora para a mensagem da semana? Se você está assistindo essa live ao vivo ou se você vai assistir a gravação depois, não esquece de compartilhar essa mensagem com as pessoas que você gosta, que você acredita que vai ser contribuição para você, tá? Então vamos lá. Lembrando que a mensagem da semana, apesar dela ser uma mensagem genérica, você deve analisar essa mensagem de acordo com a sua vida, com o seu momento, de acordo com o que você está passando aí no seu momento, tá? Hoje eu vou utilizar mais uma vez o oráculo da centelha divina, que eu sou apaixonada por esse oráculo. Foi uma aluna muito especial que me deu a ler e eu gosto muito desse oráculo. Ele traz mensagens belíssimas pra gente e a mensagem da semana ela é uma reflexão, tá? Quando eu falo sobre mensagens, né, não é nenhuma previsão do futuro, não é nada além do físico, é uma mensagem mesmo pra gente refletir de acordo com o momento que a gente tá passando aí na vida e ter uma semana mais leve, mais inspirada aí pra gente começar com o pé direito, tá? Bom dia, Miguel. Vamos lá. Vou tirar a cartinha aqui. Ó, a cartinha da semana é essa cartinha aqui. E ela fala o seguinte: você é consciência, isso é um fato, mas você pode, por causa da percepção, ter a ilusória experiência de não ser consciência, e sim apenas uma pessoa. O segredo é a percepção. Escolha a percepção de ser consciência, de ser uma consciência navegando no mundo das formas. Para isso, use o decreto. Então, ele passa aqui a afirmação da semana. Eu sou livre, eu sou consciência. Isso me lembra até um mantra de Axis, que tem lá no meu canal do YouTube, Mantra para Infinitas Possibilidades de Axis, lá no meu canal, onde a gente diz o seguinte: eu sou o poder, eu sou consciência, eu sou o dinheiro, tá? Então, quando a gente fala eu sou consciência, é porque a gente é muito além do que a nossa percepção acha que a gente é. Aqui no mundo físico, a gente se identifica com a nossa forma, com a nossa autoimagem. E o que é essa autoimagem? Autoimagem é o que a gente percebe sobre nós mesmos. Então, tudo que falaram para você que você é, tudo que você teve a percepção de ser ao longo da sua vida, isso fica ali, grudadinho ali na sua autoimagem. Só que nós não somos isso, nós não somos aquilo que percebemos ser. A nossa percepção, ela é distorcida. Muitas vezes. Nós somos seres infinitos e a gente pode fazer qualquer coisa na nossa vida. Só que a nossa percepção limitada muitas vezes faz com que a gente não traga para fora, não exponha ali as nossas verdadeiras forças, não coloque a nossa verdadeira essência em prática. Bom dia, Cat, Cássia Borges, Juliana, bom dia. Então, a cartinha dessa semana, ela vem para nos lembrar que nós somos consciência em expansão. Não se apegue a nada nesse mundo físico, não se identifique a nada. Eu sei que às vezes a gente tem a mania de falar assim, eu sou a minha ansiedade, eu sou ansiosa, eu sou tal coisa, eu sou desastrada, eu sou, enfim. A gente se identifica muito com as coisas que não são nossas. É apenas uma percepção. Você não é ansiosa. Você só está passando por um momento da sua vida que você está sentindo ansiedade, tá? Então não se identifique com as coisas. Elas são
coisas aleatórias a você. Você, em essência, é um ser infinito, ilimitado. E tudo que você coloca depois da palavra eu sou é como se você se fundisse com aquilo, se identificasse com aquilo. Então preste muita atenção na palavra que você coloca depois de eu sou, tá? Nunca fale eu sou ansiosa, eu sou desastrada, eu sou... Não fale isso, tá? Sempre fale coisas positivas sobre você. Eu sou calma, eu sou tranquila, eu sou abundante, tá? E se isso for soar um pouco mentiroso para você, porque às vezes a gente fala assim, eu sou abundante, eu sou próspera. Só que aí você olha para o seu mundo externo e você não consegue enxergar, porque tem, mas você não consegue enxergar a abundância ali. Então fale, a cada dia eu atraio para a minha vida mais abundância. A cada dia que passa eu estou cada vez melhor. Porque você está falando para sua mente que você está num processo. Não é mentira e também não deixa de ser. Você está num processo. E aí a sua mente consegue assimilar isso com muito mais facilidade. Inclusive, eu já falei muito aqui sobre autossugestão. Já coloquei um post aqui. Tem vídeo lá no meu canal do YouTube falando sobre autossugestão. Se você não me segue lá no YouTube, é @JuFernandesTerapias, o mesmo @ aqui do Instagram. Lá tem um vídeo onde eu explico sobre autossugestão. E o Amy Cowell, que é o pai da autossugestão, ele sempre fala para que a gente acorde de manhã afirmando que a gente está cada vez melhor. Então ele fala, todos os dias de manhã e antes de dormir, pare uns minutinhos e reflita e repita para você mesmo. A cada dia eu estou cada vez melhor. A cada dia eu me aproximo cada vez mais da vida que eu mereço ou da vida dos meus sonhos. A cada dia mais eu consigo expandir a minha consciência. Sempre falando isso, sempre dando essa autossugestão para sua mente que a cada vez mais ela está evoluindo. Isso é muito benéfico tanto para o nosso corpo quanto para a nossa expansão mesmo. Tudo que você acredita, tudo que você está consciente de ser, você cria na sua vida. Neville Goddard já falava sobre isso. O que você cria na sua vida é o que você está consciente de ser. Se você está criando pobreza na sua vida, é porque você, de alguma forma, consciente ou inconsciente, você está consciente de ser pobre ou consciente de ser uma pessoa escassa. Se você está criando relacionamentos ruins na sua vida, é porque você está consciente de ser uma pessoa que atrai relacionamentos ruins. Então, pense, o que você é consciente de ser hoje? O que você fala sobre você? O que você acredita sobre você? Sobre o que você atrai? Sobre a sua percepção de vida? Tudo isso está criando mais na sua vida. Aonde você coloca o seu foco, expande. E a gente tem que estar sempre se lembrando que nós somos seres ilimitados. A gente tem o poder de criar a nossa realidade. A gente cria 100% da nossa realidade. Então, quando eu trago essa percepção negativa de mim mesma, da minha consciência, ou quando eu me identifico como corpo físico e não como consciência, o que eu faço? Eu estou atraindo coisas negativas para minha vida, eu estou me prendendo, me limitando ali, tá? Miguel, essa carta encaixou perfeitamente no momento que estou vivendo. Que ótimo! É isso mesmo o intuito da carta, é a gente trazer para o momento que a gente está vivendo, tá? Esses dias eu falei aqui não lembro se foi no Reels ou se foi lá no meu canal do YouTube, eu falei sobre paradigmas, né? Que a neurociência chama de desamparo aprendido. O que significa esse desamparo aprendido ou essa crença limitante, esse paradigma aí que nos prende muitas vezes e que a gente precisa lidar com ele? Eu dei o exemplo aqui do elefante de circo, né? Existem outros exemplos e eu vou trazer um que inclusive foi um experimento feito através da neurociência, tá? Eles estudaram isso e descobriram uma coisa muito importante nesse sentido. Eles pegaram um grupo de cachorros, tá? 3 cachorros, e eles dividiram esse grupo entre o cachorro que ia entrar na casinha e ia levar um choque, não era um choque para machucar, tá? Era só um sustinho, que ia levar um choque. O outro cachorro, ele levava o choque, mas ele tinha a possibilidade de puxar uma alavanca e parar o choque. E o outro cachorro entrava na casinha e não acontecia absolutamente nada,
tá? Então, um entrava na casinha, só que ele não tinha alavanca para puxar ali, para parar aquilo. O outro conseguia puxar e o outro não levava nada, ele entrava ali normalmente. O que aconteceu depois de um tempo? Os cientistas, eles pegaram e colocaram ali um murinho entre o lado que tomava choque e o lado que não tomava choque. Os cachorros que conseguiram identificar que tinham a alavanca ali para parar o choque, imediatamente eles conseguiram também identificar que tinha um murinho e que se eles pulassem por outro lado, eles paravam de tomar choque. Já o grupo dos cachorros que tomava choque e não conseguia baixar, não tinha a alavanca estava quebrada ali para parar o choque, o que os cientistas perceberam? Eles continuaram ali. Mesmo tendo a possibilidade de sair do choque, de sair da situação ruim, eles aprenderam que aquela ali era a única opção que eles tinham. O que isso quer nos dizer? Que muitas vezes a gente lá na nossa infância, né, olhando ali para uma parte mais de parábola, que ali na nossa infância, muitas vezes a gente aprendeu a ser de determinada forma e a gente consolidou isso no nosso ser. Como se a gente fosse aquilo. E como se aquilo, se não tivesse outra opção a não ser aquilo. Então, se você nasceu num ambiente escasso, olhe para isso. Pode ser que você tenha aprendido a ser uma pessoa escassa e acredite, consciente ou inconscientemente, que você não pode ser nada além daquilo, que você não pode dar um passo maior que aquilo. Isso é o que a gente chama de desamparo aprendido na neurociência, tá? Então, a gente aprende uma determinada situação e quando a gente cresce, a gente acredita que é aquilo ali mesmo e não dá para mudar, tá? Um outro exemplo que a gente pode trazer para a vida prática, que inclusive eu passei por isso, tá? O que acontecia? Quando uma criança, ela é ruim, ninguém é ruim, tá? Mas quando uma criança, ela tem dificuldade em uma determinada matéria, por exemplo, matemática, que era o meu caso, tinha muita dificuldade em matemática, e ela não recebe acolhimento. Qual é o acolhimento? É você entender se a criança está precisando de uma dificuldade, não é você repreender ela, colocar de castigo, repetiu de ano, ou então, sei lá, tá de recuperação, vou colocar de castigo, você vai ficar sem tal coisa. Isso é repreender a criança. Mas quando ela recebe apoio dos pais, quando os pais falam, olha, o que você precisa de ajuda? Vamos lá, vou te ajudar, né? Vamos tentar uma outra forma. Ela talvez não crie esse desamparo. Porém, quando a criança vai mal numa determinada matéria e ela é repreendida, que era o meu caso, né? Eu era repreendida porque eu ia mal em matemática, né? Então eu ficava ali, né? Vai ficar de castigo, vai ficar não sei o que lá. O que aconteceu é que eu criei na minha mente, eu criei dentro de mim a percepção de que eu nunca seria boa em matemática. De que aquilo era alguma coisa nata em mim, era uma característica. Não sou boa, eu nasci assim e eu vou morrer assim. Então eu nem me esforçava para tentar ir bem, porque dentro de mim eu tinha a percepção de que eu não era boa em matemática. Aliás, eu era repreendida. Então eu criei aquele desamparo de que não adiantava fazer nada, que não ia mudar aquilo. Obviamente que depois que eu cresci, eu fui fazer terapia, eu fui fazer, né, comecei a fazer meus estudos de terapia holística, energética, e eu entendi que isso não era uma verdade, que eu poderia mudar. E eu comecei a trabalhar tudo isso, inclusive eu trabalhei como chefe de um setor financeiro, então eu trabalhava ali reestruturando o setor financeiro para vocês verem como a gente pode mudar esse paradigma de uma pessoa que não entendia nada de matemática para uma pessoa que estava ali trabalhando na área financeira, né? Números e mais números, contas e mais contas. Então eu consegui reverter esse desamparo e entender que sim, eu posso mudar, que aquilo ali que passou na minha vida na infância não me define. E é isso que a gente tem que entender também em outras áreas da nossa vida. O que a gente viveu lá atrás, situações que a gente viveu lá atrás, seja ela dentro de relacionamento, seja ela dentro de saúde, seja ela dentro de parte financeira, isso não nos define. Isso foi só um momento, um aprendizado na nossa vida. Isso não quer dizer que o resto da vida vai ser assim. É por isso que essa carta nos lembra que a gente é consciência ilimitada. Uma consciência, um ser infinito, ele não se limita pelas coisas que acontecem. Então, se aconteceu algo na sua vida, foi um aprendizado, foi algo passageiro. Você tem a capacidade de fazer diferente. Você consegue sair dali e fazer diferente. É o exemplo do elefante do circo que eu vim dando aqui nas lives passadas.
Quando o elefante ele é pequenininho, né, naquela época que eles usavam animais de circo para fazer espetáculos, eles pegavam um elefante pequenininho, prendiam numa estaca ali no chão, e o elefante ele era muito pequeno, ele não tinha força para sair daquela estaca. Era uma estaca muito fraquinha, mas ele não tinha ainda força para sair dali. O que acontecia com ele? Ele aprendia que a única opção dele era ficar ali, não tinha como ele sair. Consequentemente, o elefante ele cresce, ele tem a força de toneladas, e se ele quiser, ele pode levar o circo inteiro, a estaca, enfim, ele pode sair dali. Se ele fizer assim, ele já saiu da estaca. Só que como ele aprendeu que aquilo ali não é pra ele, ele fica ali quietinho, ele nem tenta sair dali, ele nem tenta fazer força para sair daquela estaca. E muitas vezes é isso que a gente faz na nossa vida. A gente aprende coisas na nossa vida e a gente acha que aquele ali é o único caminho, que aquilo ali é o que basta, que não tem como ser diferente. E a gente nem tenta olhar para o outro lado do muro para ver se a gente não vai levar mais choque. A gente nem tenta se desvencilhar das estacas mentais que foram colocadas pra gente lá atrás. A gente nem tenta fazer diferente. E aí a gente fica preso ali na mesma redoma, na mesma caixinha, criando as mesmas coisas, repetindo padrões, e a nossa vida não vai pra frente, não anda, e a gente não sabe o porquê. Muitas vezes é porque a gente tá estagnado ali naquele lugar, a gente não quebrou paradigmas, a gente tá vivendo de acordo com o nosso eu do passado, com o que já foi, com o que já aconteceu. A gente precisa entender que a cada novo dia, a gente se torna uma nova pessoa, a gente tem uma nova chance. Para vocês terem uma ideia, a cada 3 meses, 90% dos átomos do nosso corpo e das células do nosso corpo, elas se renovam. Ou seja, de 3 em 3 meses, você já não é a mesma pessoa. Em termos físicos, todas as células do seu corpo já foram renovadas. Todos os átomos do seu corpo já foram renovados. E por que será que a gente repete tanto padrão, sendo que a gente se renova a cada 3 meses? Porque a gente tem uma coisa que se chama campo morfogenético, que é onde ficam guardadas as nossas experiências de vida. E por mais que o nosso corpo físico se renove e traga pra gente uma nova possibilidade de aprendizado, se a gente não trabalhar ali o nosso mental, esse campo morfogenético, onde estão as informações que a gente viveu, as nossas crenças, os nossos bloqueios, as nossas limitações, o que acontece é que a gente não se torna uma nova pessoa. Muitas vezes as pessoas falam assim: Ju, eu fiz técnica, eu fiz terapia, eu fiz, sei lá, reiki, eu fiz ho'oponopono, enfim, eu tentei de tudo e as coisas não mudam, as coisas não andam. Porque não é a técnica que vai mudar a sua vida. Quem vai mudar a sua vida é você. Enquanto você fizer a técnica depositando as fichas, né, todas as suas esperanças naquilo, em algo externo a você, nada pode mudar na sua vida. Quando você usa a técnica como um impulsionador, sabendo que é você, como ser infinito, que precisa mudar, as coisas começam a andar. A técnica vai acelerar muito o seu processo. É você quem cria a sua realidade, não é a técnica. A técnica ela vai dar um empurrão, ela vai te trazer consciência, ela vai trazer você para um outro patamar. Só que você precisa também começar a mudar. Não adianta eu ir lá fazer uma sessão maravilhosa, fazer ho'oponopono todos os dias, se eu não mudo a minha forma de pensar. Se eu ainda fico contando moeda, ou se eu ainda, quando alguém me fecha no trânsito, eu grito com aquela pessoa, eu não consigo entender que aquela pessoa pode estar passando por um momento difícil na vida dela, que o dia dela pode estar sendo ruim. Se eu sempre coloco a culpa no outro, é o outro que fez errado, é o outro que está fazendo errado, porque se eu não conseguir fazer isso, é culpa sua. Não vai adiantar técnica nenhuma. Enquanto a gente não mudar essa chavinha de mentalidade, mudar a nossa personalidade, a gente não consegue mudar os resultados na nossa vida. Entenda, nada externo a você vai mudar a sua vida. Só você tem esse poder. O externo, ele pode te auxiliar, te impulsionar, te trazer consciência, escrever na sua cara, olha, isso daqui que você tem que fazer. Só que se você não der o passo, você não vai conseguir mudar. É a mesma coisa que eu estar segurando aqui um monte de dinheiro aqui e falar pra você, olha, isso aqui é seu. Essa é a técnica, sou eu. Isso aqui é seu, um monte de dinheiro.
E você tá sentado no sofá olhando para mim, esperando que o dinheiro vá andando até você e sente no seu colo. O que você precisa fazer? O dinheiro tá aqui. É você ir, pegar o dinheiro e tomar posse. Não é cair no colo. Pode acontecer? Pode, mas a pessoa, nesse caso, ela tá muito aberta, ela mudou a personalidade dela, ela mudou a forma dela ver a vida, ela mudou a forma dela pensar sobre as coisas. Enquanto a gente ficar se colocando no papel de vítima, achando que a gente é algo além de consciência, que é o que essa carta fala, né? Coisa, tudo menos a consciência, a gente vai continuar achando que o problema é o outro, a gente vai continuar julgando o outro, é sempre o outro que fez errado, é sempre o outro, o problema é do outro, porque eu fiz tal coisa e o outro fez errado, eu sempre vou estar irritado com as coisas à minha volta, eu sempre vou estar achando que tá faltando algo na minha vida. Por quê? Porque eu tô buscando no externo, eu tô buscando que alguém traga pra mim. E isso pode acontecer, né? As pessoas têm técnicas, têm mil e uma possibilidades externas a você. Só que você só se conecta com o resultado se você mudar a sua personalidade. O Dr. Joe Dispenza, no livro dele, se não me engano, Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo, e tem algumas palestras que ele deu também que eu já assisti, que ele fala exatamente isso. Para você mudar os resultados na sua vida, você precisa mudar a sua personalidade. Não tem como você fazer outro resultado na sua vida, senão o que você está fazendo agora, se você continuar sendo a mesma pessoa. Você pode escutar 500 áudios de reprogramação mental. Você pode fazer 500 técnicas. Se você continuar agindo da mesma forma, pensando da mesma forma, né, continuar tendo os mesmos atos, os mesmos comportamentos, nada vai adiantar. Vai ser muito mais demorado, muito mais difícil, muito mais dificultoso para você chegar onde você quer chegar. Pode acontecer? Pode, mas vai ser um caminho muito mais difícil, muito mais maçante, muito mais demorado. E é aí que as pessoas desistem no meio do caminho. Por isso, quando eu criei a jornada Ativando a Prosperidade, que a gente começou hoje, inclusive, eu trago para vocês audiobooks, consciências, conteúdos e as técnicas. Por quê? Para que vocês entendam alguns desafios que vocês estão passando, para que vocês entendam os bloqueios que vocês mesmos estão se colocando, para que vocês entendam os seus hábitos e comportamentos negativos e que isso potencialize através das técnicas. É um combo perfeito. Então, consciência, nós somos consciência. Todos os dias afirme para você: eu sou livre, eu sou consciência, tá? Ou então faça o mantra de Axis lá: eu sou o dinheiro, eu sou o poder, eu sou consciência, tá? Que tá lá no meu canal do YouTube também. Vocês podem ir lá, YouTube, @JuFernandesTerapias, e digitar lá, mantra para infinitas possibilidades. Vai aparecer esse mantra aí para vocês. Sejam consciência, entendam que nada fora de vocês pode mudar alguma coisa. Vocês têm que procurar. Eu posso ter 1000 ferramentas aqui para vocês, 1000 cursos ensinando coisas incríveis para vocês. Se vocês não tomarem a atitude de irem lá e fazer o curso, não tem como. Não vai funcionar. Se eu der uma técnica maravilhosa para vocês, falei aqui uma técnica maravilhosa para vocês, se vocês não forem lá e colocarem em prática, não vai funcionar. Se vocês ficarem sempre resistindo, achando algo negativo nas coisas, achando coisas difíceis, criando dificuldades que muitas vezes não existem, mais resistência você coloca, pior será. Eu vou dar um exemplo muito simples para vocês. Uma vez eu enviei um material do curso de mesa radiônica, para outro país, né? Se não me engano foi para a Itália. E esse material demorou para chegar para a aluna, porque do Brasil para outro país demorou, enfim. Aí a aluna me chegou: Ju, faz mais de um mês o material não chegou. Eu falei: tudo bem, vou ligar no correio. Liguei lá no Correios, né? Baixei as minhas barreiras, liguei. Caiu uma vez no atendente, ele falou: vou te transferir para outra linha.
O que aconteceu? Caía a linha. Na hora que ia transferir, caía. Eu liguei de novo. Assim foi umas 4 vezes. Muitas pessoas nesse momento estariam xingando o atendente, falando um monte pra ele. Eu simplesmente esperei tocar de novo e falei assim: oi, tudo bem? Qual que é o seu nome? A pessoa falou, chamei a pessoa pelo nome, porque ela é um ser humano que tá ali trabalhando, né? Chamei ela pelo nome e falei: olha, eu já fui transferida algumas vezes nesse tom de voz e caiu, né, algumas vezes a ligação. Eu preciso muito resolver esse problema. Será que você não pode me ajudar? A pessoa, com todo o amor do mundo, percebendo que eu não tava brigando com ela, que eu não tava xingando ela, que deve ser o que ela ouve o dia inteiro, ela falou assim: olha, eu não sou do setor que resolve isso, mas eu vou te ajudar, eu vou dar um jeito. Você me dá só um minutinho, que o setor que resolve isso é aqui do lado. Eu vou levantar, vou até lá e eu já volto. Falei, tá bom. Passou, acho que 1 minuto mais ou menos, eu esperando com paciência. Ela falou assim: eu vou resolver para a senhora, o setor tá ocupado, mas eles me deram um acesso aqui, eu vou resolver. Eu falei, tá bom, muito obrigada. Passei lá, no outro dia a encomenda tava na casa da aluna. Imagina se eu tivesse gritado com a pessoa, se eu tivesse me estressado, se eu tivesse tido a sensação de que eu sou separado do outro, porque essa é a pior coisa que a gente pode pensar. O outro é o outro, eu sou eu. Então eu xingo o outro, eu brigo com o outro porque a culpa é do outro. Nada será resolvido. Enquanto você não se colocar no lugar da pessoa que está do outro lado, entender as coisas que estão acontecendo na vida dela também, nada vai mudar. A gente não resolve as coisas gritando, resistindo, brigando, apontando o dedo pro outro. Isso só faz criar coisas ruins para nossa vida, porque o nosso campo energético, ele só volta para nós. O que eu mando pro outro só volta para mim. O universo não sabe quem que é o outro. Se você tá falando, gritando, esbravejando, você tá fazendo isso para você. O campo é seu. Então trate o outro como você gostaria de ser tratado. Se você quer ter mais respeito, respeite as pessoas. Quer ver uma coisa que todo mundo cai nessa? Às vezes a pessoa fala assim: nossa, Ju, as pessoas não têm comprometimento comigo, né? A pessoa pega, isso eu entendi a duras penas, hein? Depois de passar, penar muito. A pessoa não tem muito comprometimento comigo, ela faz uma coisa, depois ela desmarca. Ou então, eu se comprometo com a pessoa a fazer tal coisa, a pessoa não tá nem aí. Eu só atraio pessoas assim. Aí eu faço a pessoa analisar. Eu falo assim: olha, como que você se comporta com você mesma? Quando você promete pra você que você vai começar uma dieta, quando você promete pra você que você vai pra academia, quando você promete pra você que você vai acordar mais cedo, quando você promete pra você que você vai começar a estudar, a ler livro todos os dias, você faz isso? Aí a pessoa fica: eu dou uma sabotada, uma procrastinada. Então a pessoa vai fazer a mesma coisa com você, porque a pessoa, ela só espelha o que você tá mostrando pra ela. Se você é uma pessoa comprometida com você, se você faz e cumpre, todas as pessoas à sua volta vão sentir isso. E obrigatoriamente, isso é uma lei universal, elas vão cumprir as obrigações com você também. Então perceba, será que eu tô cumprindo comigo mesma? E aí às vezes eu nem tô cumprindo comigo mesma, eu tô exigindo que o outro seja comprometido comigo, que o outro faça as coisas pra mim, mas nem eu mesma sou comigo mesma. Como é que eu quero exigir do outro? Às vezes eu mesma não me respeito, não respeito o meu corpo, não respeito os meus limites, não respeito nada. E eu quero exigir o respeito da outra pessoa. Perceba, todas as pessoas que chegam na nossa vida, elas têm algo a nos mostrar. Muitas vezes coisas que a gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. Então, quando uma pessoa faz algo desagradável para você, comece a analisar. Não é... Uma vez uma pessoa me perguntou assim: Ju, mas a lei do espelho quer dizer que eu faço a mesma coisa? Não necessariamente. Às vezes uma pessoa, ela é grossa com você. Ela briga com você, ou ela fala coisas horríveis pra você. Aí você pode pensar: nossa, mas eu não falo isso para as outras pessoas. Como assim a pessoa tá me espelhando? Mas às vezes, na sua cabeça, você fica tendo esse diálogo mental com outras pessoas. Talvez você não fale, mas você tenha diálogos mentais. Talvez você seja grossa com você mesma. Talvez você não respeite a você mesma.
Então comece a perceber isso, traga essa consciência para você. Você é consciência, isso é um fato, tá? Então perceba isso, perceba que consciência se liga a tudo. O outro, ele é uma pessoa assim como você. Isso fez tanta diferença na minha vida, gente. Quando eu comecei, antes de eu entender tudo isso, a pessoa pegava, me fechava no trânsito, eu ficava brava, xingava a pessoa, acabava com o meu dia só por causa daquilo. Né? Ou então a pessoa era grossa comigo e eu também era grossa, enfim, né? Ou ficava remoendo aquilo e acabava com o meu dia. Hoje, se acontece algo desse tipo, se eu tô na rua e alguém me fecha, ou acontece alguma coisa que eu não gosto, enfim, eu só abençoo a pessoa. Eita, bateu um passarinho aqui na janela, gente, pra vocês terem uma ideia. Eu só abençoo a pessoa. Eu abençoo ela porque ela pode estar passando por um momento que eu não sei qual que é. Às vezes ela tá socorrendo alguém, ela tá correndo, né, no carro porque ela tá indo socorrer uma pessoa que tá passando mal. Às vezes ela não tá num dia muito bom, às vezes coisas negativas, e todo mundo passa por isso. Eu não posso julgar o outro sem saber o que tá acontecendo na vida dele. Então eu só abençoo. Eu só peço para que aquela pessoa tenha consciência e para que ela chegue na casa dela em segurança, para que ela consiga resolver a vida dela, para que ela saia daquele momento turbulento, se esse for o caso. Só isso. Eu não estrago o meu dia, eu não estrago o dia da pessoa, eu não pioro o dia dela, só deixo passar. Quando vem um sentimento negativo pra mim, e isso eu falei na live do Poder do Agora, que tá lá no YouTube também, uma live que eu fiz, tem 1 hora e pouquinho, que eu falei muita coisa legal, foi uma das lives mais assistidas lá no meu YouTube, e eu falei, quando tem um pensamento negativo, deixa passar. Você tá sentindo raiva? Fala pra você mesmo assim, ó, passa, pode passar. Deixa a raiva passar. Não segura a raiva, não prende, não fica ruminando aquilo, porque senão vai cristalizar no seu campo energético e vai criar bloqueio. Solta, fala, tá bom, vou deixar passar. Pode passar. Conversa com os seus sentimentos. E lembre-se, você é uma consciência infinita. Tá bem? Então, essa foi a carta da semana, a carta da consciência, para que a gente se lembre que cada dia que passa a gente tem uma nova oportunidade. A gente é uma consciência infinita e a gente pode mudar qualquer coisa na nossa vida, tá bem? Quarta-feira agora eu espero vocês na live do Clube do Livro, Os Segredos da Mente Milionária, que vai acontecer lá no YouTube. Toda quarta-feira, 9h30, tem Clube do Livro lá no meu canal do YouTube, tá? Para quem não está acompanhando as lives do Clube do Livro desde o início, estão todas gravadas lá. Se você deseja fazer esse estudo aí junto com a gente sobre o livro Segredos da Mente Milionária, que é um livro de reprogramação mental, que traz várias consciências sobre crenças relacionadas ao dinheiro e à prosperidade, vai lá no meu canal do YouTube, porque tá tudo lá para vocês. E nessa quarta-feira agora a gente vai para o 9º encontro do Clube do Livro, tá bem? Então espero vocês quarta-feira lá no YouTube e a gente se vê. Gratidão!